Olá! Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais conhecidas do Novo Testamento, mas de um jeito um pouco diferente. A gente vai olhar para ela como se fosse um drama jurídico e moral que acontece, olha só, em três atos. Ou melhor, em três tribunais. E tudo começa com essa pergunta, que é muito forte. Como se julga quando uma vida está em jogo? Essa questão está no centro de tudo e já mostra que o que estava acontecendo ali era muito, muito sério. Vamos imaginar a cena. É tensa. De um lado, uma mulher acusada. Em volta dela, uma multidão furiosa, pronta para executar uma sentença. E no meio de tudo, uma lei que parecia não deixar dúvidas. A atmosfera ali era pesadíssima. E com essa cena, a gente entra no nosso primeiro ato, uma mulher em julgamento. Vamos entender como o primeiro tribunal se forma ao redor dela. Esse primeiro tribunal é o que a gente pode chamar de Tribunal do Homem. É o tribunal da opinião pública, sabe? Ele se baseia na lei de Moisés, que de fato mandava punir o adultério com a morte. Era para ser um julgamento rápido, público, mas, como a gente vai ver, totalmente falho. E aqui a gente já vê a hipocrisia na prática. A lei era bem clara, tanto o homem quanto a mulher pegos em adultério deveriam ser punidos. Mas o que aconteceu ali? Só a mulher foi arrastada para o meio de todo mundo. Isso por si só já mostra a injustiça desse primeiro tribunal. E olha, esse tipo de falha não era um caso isolado. O Novo Testamento está cheio de alertas sobre o perigo do julgamento humano. Ele nos lembra que os nossos padrões podem levar a injustiças e que, no final das contas, existe um único juiz verdadeiro. E bem nesse ponto, a história dá uma virada espetacular. A gente entra agora no segundo tribunal, um que muda completamente o foco. Tira o foco da mulher acusada e joga para os acusadores. A pressão em cima de Jesus era enorme. A multidão, na verdade, estava encurralando ele querendo uma resposta. Ou ele apoiava a lei de Moisés, ou ele a desafiava. Todos os olhares se voltaram para ele, esperando um veredito. Ali, na hora. E então, vem a resposta de Jesus. Uma única frase. Uma frase que desarma completamente a situação. Ele não fala sobre a lei externa, mas aponta para algo muito mais fundo, dentro de cada pessoa ali, naquela multidão. Com essa frase, Jesus basicamente cria um novo tribunal, o da consciência. Ele inverte totalmente os papéis. Os juízes viram réus. Cada um ali é forçado a olhar para dentro e encarar as próprias falhas antes de condenar o outro. É genial! O efeito é imediato, é poderoso. Um por um, começando pelos mais velhos, talvez porque tivessem mais vida para examinar, mais erros para lembrar, todos largam as pedras e vão embora. O Tribunal da Consciência simplesmente desfez o Tribunal do Homem. E assim, a gente chega ao ato final. Com todos os acusadores fora de cena, um novo tipo de julgamento, finalmente, pode acontecer. Pensa no contraste com a cena do começo. O barulho, a fúria da multidão, tudo isso some e dá lugar ao silêncio. Onde antes havia um monte de juízes, agora só restam dois: Jesus e a mulher. E esse é o terceiro e último tribunal, o Tribunal da Graça. A base dele não é a lei que condena, mas a graça, que se fundamenta no amor incondicional de Deus. É uma corte completamente diferente, com um propósito totalmente novo. E aqui está o veredito do Tribunal da Graça. Repara que não é uma negação do erro, mas é uma absolvição. Uma absolvição que oferece perdão e, o que é fundamental, uma direção para um novo começo, para uma vida transformada. Então, o que essa história toda nos revela? No fundo, ela está apresentando dois sistemas que são opostos. Vamos comparar agora lado a lado as funções da lei e da graça. Os dois primeiros tribunais, o do homem e o da consciência, operam debaixo da lei. E segundo a interpretação de Romanos, o papel da lei é exatamente esse. Ela mostra o erro, ela expõe a nossa culpa. Essa citação resume tudo perfeitamente. A lei funciona como um espelho. Ela não pode limpar ninguém, mas ela com certeza mostra a sujeira. Ela mostra o padrão e onde a gente falha. Agora, em total contraste, a gente tem a graça. O objetivo dela é completamente diferente. Não é apontar a culpa, mas remover a culpa. A função da graça não é condenar, mas sim absolver, perdoar e restaurar. Então, para a gente resumir, temos essa diferença que é brutal. De um lado, o Tribunal da Lei, baseado na lei de Moisés, com a função de condenar.
Do outro, o tribunal da graça, baseado no amor de Deus, com a função de salvar. São dois sistemas com dois resultados radicalmente opostos. E essa passagem reforça a ideia central. A graça não é só para alguns escolhidos. Ela se manifesta como uma oferta de salvação para todas as pessoas. É a solução definitiva para a condenação que a lei revela. E assim a gente termina com uma reflexão. A história desses três tribunais não é só um evento do passado. Ela apresenta realidades que continuam existindo. E a pergunta que fica no ar é: sobre qual desses tribunais a gente vive? O que define a nossa perspectiva? A lei que condena ou a graça que salva?